Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao seu resumo semanal das notícias mais absurdas, esdrúxulas, ridículas, bizarras, excêntricas, insólitas, esquisitas, incomuns, estrambólicas. Jesus. Sanija Ameti, uma política do Partido Verde Liberal da Suíça, causou uma enorme polêmica no mês passado após ter uma ideia genial e que com certeza não ia dar em nada, claro. Ela meteu bala em Jesus. Basicamente, ela compartilhou nas redes sociais um pouco da sua rotina de treinamento de tiro. Segundo ela, vinha treinando para acertar alvos maiores. Então, ela postou no seu Instagram o alvo que ela estava usando. Um pôster que tinha uma representação de uma obra do século XIV, Madonna com o menino e o arcanjo Miguel, do pintor italiano Tommaso del Mazza. Sim, ela postou que estava brincando de tiro ao alvo com a cabeça do menino Jesus e de Maria. Algo que ninguém poderia esperar que ia dar problema, afinal, religiosos tradicionalmente são pessoas bem calminhas e racionais quando se trata dos seus objetos de fé. No dia 20 de setembro ia acontecer um leilão da pintura e ela decidiu dar a sua contribuição na divulgação do evento. Então, escolheu dar tiros no pôster que representava o quadro com o menino Jesus e sua mãe. Aposto que os católicos vão adorar, ela teria dito. Pra ninguém, afinal de contas, se ela tivesse um único amigo, alguém teria avisado ela que era uma ideia idiota. Quando as ameaças de morte começaram a chegar, Ameti agiu rapidamente, retirando as postagens de suas redes sociais e emitindo um pedido de desculpas público no Twitter, que eu não li. Alexandre de Moraes, eu juro por tudo que eu não li. Ela também avisou que já cancelou seus próximos posts que iam sair, onde ela falava que a Taylor Swift é subestimada e sem sal, que a Juliette é vitimista, que PlayStation é melhor que Xbox e que o Lula cometeu algum erro. Mas não parece que suas desculpas foram o bastante para conter a revolta que se seguiu. O pedido de desculpas veio junto com uma explicação. Ela alegou que não percebeu o conteúdo religioso da imagem no momento em que fez os disparos. O que torna tudo mais bizarro, já que o argumento dela é tipo, calma gente, eu achei que tava dando tiro na foto de um bebê comum e isso não tem nada de estranho. Nossa equipe tentou contato com Jesus para saber a sua opinião, mas ele não respondeu até a publicação dessa matéria. E seus intermediários estão cobrando um pouco caro, o que está fora do orçamento desse canal. A Igreja Católica na Suíça, através do seu portal, condenou veementemente o ato, argumentando que o tiro no pôster fere as sensibilidades religiosas de muitos católicos. Imagina se a bala pega, que perigo. Procurados pela nossa equipe, nenhum católico disse, o mundo tá chato. Porrada! Conor McGregor, frustrado com a liderança da Irlanda, o seu país natal, anunciou a sua intenção de concorrer à presidência em 2025. Cansado do que ele chama de charlatães governando o país, McGregor planeja dissolver o establishment e devolver o poder à classe trabalhadora. E, curiosamente, nenhum comentarista de internet até agora teve coragem de chamá-lo de comunista vagabundo na sua cara. Nas redes sociais, ele enfatizou sua autoridade como presidente para convocar e dissolver o Dáil Éireann, que é a Assembleia Constituinte da Irlanda, prometendo ação rápida contra aqueles que ele acusa de prejudicar os cidadãos, pequenas empresas e unidades familiares da Irlanda. Se eleito, ele promete responsabilizar os que estão no poder até o fim dos seus dias, ou interromper o sistema completamente. Sim, um dos maiores lutadores da história do UFC quer dar um golpe. Desculpa, eu pensei nessa piada só durante a edição e eu fiquei com preguiça de gravar em vídeo, tá? McGregor, que não consegue dar uma entrevista sem tremeliques e que claramente não tem nada a ver com o consumo de entorpecentes, acredita que ele é a única escolha lógica para a presidência, alegando que a Irlanda precisa de um líder ativo e dedicado ao seu povo. Fontes afirmam que a motivação por trás dessa mudança de carreira teria sido o cenário brasileiro. McGregor teria dito, o Brasil já exporta comida, música e esportista demais. Tá na hora de a gente copiar eles votando em político burro. Suas ambições políticas provavelmente sinalizam o fim da sua carreira como ator, o que possivelmente é a melhor parte dessa notícia. Mas também no UFC, algo que já se esperava devido a lesões, incluindo um dedo do pé quebrado. O CEO do UFC, Dana White, permaneceu em silêncio sobre o possível retorno de McGregor ao octógono e Michael Chandler, que estava definido para lutar com ele, ainda não comentou sobre a mudança política de McGregor. Procurado pela nossa equipe, Conor McGregor respondeu
enfim, sei lá, ninguém consegue entender o que esse cara fala. Aluguel. Um complexo de apartamentos no Texas está cobrando uma multa de $15.676 da família de Sandra Bonilla, uma mulher de 91 anos que faleceu em junho por quebrar o seu contrato de locação após a sua morte. Apesar de a lei do Texas permitir que os membros da família cancelem um contrato de locação quando um ente querido morre, seus filhos foram atingidos por uma conta de aluguel adiantado e uma taxa de rescisão de contrato no valor de $1.117. A conta até cita o motivo da cobrança como faleceu. É sério. O filho de Sandra, David Nederman, expressou frustração afirmando: ainda estamos de luto e tudo que importa para eles é o dinheiro. Sandra tinha quase um ano restante em seu contrato de locação no condomínio Chavano Park, onde ela morou por mais de uma década. Inicialmente, o gerente da locação disse à família que o depósito calção cobriria tudo o que precisasse. No entanto, a conta pesada chegou logo depois. Fontes afirmam que o condomínio ainda pode entrar com um recurso, porque nunca se sabe se a idosa ainda tá assombrando o apartamento. E aqui na América não tem almoço grátis, bitch. Nem aluguel. Isso mesmo, nem depois de morto, seu comunistinha. O advogado Bill Clanton, e eu disse Bill Clanton, especialista em direito do consumidor, destacou que o Código de Propriedade do Texas permite que o espólio de um inquilino evite o aluguel futuro, removendo todos os pertences e enviando um aviso de rescisão por escrito. O locador só tem o direito de cobrar até 30 dias de aluguel após receber o aviso. E ainda assim, você certamente não pode cobrar aluguel de uma pessoa morta, comentou o advogado Bill Clanton, que provavelmente deve ter um amigo jurista chamado Barack Obama. E a família já havia enviado o aviso de rescisão do contrato de aluguel como a lei manda, mas depois recebeu uma carta de cobrança ameaçando relatar a dívida aos birôs de crédito ou tomar medidas legais, que seria o quê? Exorcizar o espírito da idosa do apartamento? Você vai fazer o quê? A nossa equipe entrou em contato com alguns especialistas do direito do consumidor para saber qual é o melhor caminho que a família deve seguir. Ben Mendes respondeu: chama a polícia, chama a polícia! E repetiu um monte de palavras rebuscadas e eruditas que ninguém usa formalmente tem pelo menos uns 2 séculos. Já Celso Russomano alegou que a idosa tem direito a só metade da casa e o condomínio tem que se virar para remover um quarto, metade do banheiro e 1/3 da cozinha. Pensa rápido, um aluno de 11 anos da escola St. John the Apostle em Virginia Beach foi suspenso por causar uma confusão no colégio. E aí você se pergunta, o que ele fez? Entrou armado? Não, ele relatou a um professor que outro aluno trouxe uma bala para aula. E não uma bala legal tipo aquela que tem nome de demônio no misticismo judaico. Que foi, você não sabia que essa balinha de maçã verde se chama Lilith? Ele esperou até depois da prova que estava rolando no dia para contar para um adulto, temendo retaliação e querendo evitar o caos. Quando ele finalmente contou ao diretor, ele foi agradecido, mas também foi suspenso por não ter agido rápido o suficiente. O advogado da família, Tim Anderson, argumenta que punir uma criança por relatar um problema de segurança envia uma mensagem perigosa, desencorajando relatos futuros e tornando as escolas menos seguras. A escola insiste que os alunos devem alertar a equipe imediatamente, mas os pais acham que a punição é dura e absurda, principalmente porque o menino que avisou sobre a munição recebeu a mesma penalidade do que o que levou a munição. Ou seja, na lógica que o colégio apresenta às crianças, o correto é, se não der para falar cedo o suficiente, deixa a bala comer que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Não apenas impede que você receba uma suspensão, mas ainda ganha 1 ou 2 semanas sem aula pelo luto. Incrível, né? O advogado da escola, representando a Diocese Católica de Richmond, reafirmou a decisão do colégio de não remover a suspensão. E a família está considerando uma ação legal se a suspensão não for apagada do registro do aluno. Em um pronunciamento oficial, a Diocese disse: calma, rapaziada, não foi nada grave. Se ele tivesse dado um tiro numa pintura, aí sim. É quase como se o colégio quisesse criar um clima de insegurança para que nenhuma criança denuncie nada. Curiosamente, esse é o mesmo colégio que poucas semanas antes se envolveu num escândalo ao descobrirem que eles abrigavam um professor condenado por de crianças e não fazia nada enquanto alunas denunciavam os assédios constantes.
Fora o fato de que o menino contou ao diretor de forma anônima e recebeu como prêmio a exposição para todo mundo de que ele era o X9. Ou seja, se o outro garoto que levou a bala decidir levar o resto da brincadeira em um outro dia, já sabemos por onde ele vai começar. Pra você ver como os Estados Unidos é superior mesmo, né? Aqui você toma tiro em qualquer esquina, lá até pra ser baleado você tem que no mínimo ir pra escola. Emocionante. Menstruação. Depois de trocar as injeções anticoncepcionais por um DIU, Georgina começou a sentir coceira nos olhos, dores de cabeça intensas e erupções cutâneas por todo o corpo. A princípio, os médicos pensaram que era uma reação alérgica, prescrevendo esteroides e antihistamínicos para aliviar os seus sintomas. Mas o alívio durou pouco. Apenas 3 semanas depois, seus sintomas voltaram, piores do que antes. Georgina foi encaminhada a um oftalmologista e até fez uma ressonância magnética, mas todos os exames deram normais. Frustrada, ela se sentiu desacreditada pelos médicos, que sugeriram que ela tinha eczema extremo, um diagnóstico que ela sabia que não estava certo. Foi só quando os especialistas do Hospital St. Mary notaram um padrão, que seus sintomas coincidiam com a sua menstruação. Assim, Georgina descobriu que tinha hipersensibilidade à progesterona, uma condição rara que causa reações alérgicas quando seu corpo libera óvulos durante a menstruação. Então, basicamente, sim, a mulher era alérgica à própria menstruação. E como eu não tenho nenhum comentário engraçadinho sobre essa notícia, eu só coloquei ela aqui porque eu achei interessante, eu vou encerrar com uma piada estúpida. 3 vampiros entram no bar. O primeiro diz, me vê um copo de sangue quente? O segundo diz, me vê um copo de sangue morno? E o terceiro diz, me vê um copo de água? Os 2 primeiros olham pro terceiro meio assustados e perguntam, ué, virou vegetariano? Ao que o terceiro responde, não, eu só tô pegando mais leve, aí eu troquei pelo chá. E dizendo isso, ele mergulha um OB no copo de água. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.